Então, a nossa segunda videoaula, nós vamos trabalhar a retomada de conceitos, vamos falar então um pouco de variação, de mudança e de norma. Vamos relembrar, né, o que a gente quer dizer quando a gente está falando aí desse aspecto aí de diversidade que está presente na língua portuguesa que a gente fala. Então, quando a gente fala, né, eu trouxe aqui do material que a gente tem impresso, quando a gente fala de mudança, de variação e de norma, do que a gente está falando? Quando a gente está falando de mudança, a gente está falando de uma variação que venceu, né? Se a gente tem várias formas de falar dentro da língua portuguesa e, de repente, uma dessas formas fica mais forte, né? A exemplo da questão do uso do pronome de segunda pessoa, a disputa é uma disputa sempre, né, entre formas do vós como segunda pessoa e do vocês. E a gente vê cada vez menos a presença desse vós, a gente tem aqui, então, o que a gente vai chamar de um processo de mudança, né? Então, o que é essa mudança? São modificações que a língua vai sofrendo e vai permitindo que algumas palavras, algumas formas linguísticas sejam estabelecidas, fiquem mais fortes, fiquem fixadas e entrem, inclusive, lá na norma padrão, né? Sejam obrigadas a serem computadas, a serem consideradas na norma padrão, que seria, então, aquela gramática né, que é a gramática tradicional, a gramática do texto, que fala da escrita. Então, esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é o conceito da variação. Então, a variação ela vem com essa ideia da diversidade, né, de usos e de formas. Então, a gente vai ter, a depender a mesma coisa que acontece quando a gente fala lá dos aspectos históricos da língua portuguesa, que a gente fala, né, da formação do latim, que dá origem a várias outras línguas, né, que a gente fala das famílias linguísticas, e que essas outras línguas, elas nascem também de toda uma influência cultural e histórica de outros povos e outras línguas. Dentro da língua portuguesa, isso também acontece, a gente vai ter aí uma série de usos que vão ter relação com a região do país, que vão ter relação com a faixa etária, com a área de trabalho, de formação, com a escolarização e também com a formalidade ou a informalidade. A mesma pessoa pode fazer usos muito formais numa situação, porque é o trabalho dela, e numa outra situação ela está descontraída, está em casa, ela não precisa fazer esse mesmo tipo de uso. Então, essa é a variação. A variação são essas diferentes formas aí que convivem dentro da nossa língua. Elas podem ser regionais, né? Eu trouxe aqui um exemplo muito básico, que é como a gente pode chamar o mesmo elemento, né, da nossa culinária, como a macaxeira, enfim, o aipim, a mandioca, enfim, biscoito bolacha, mas pode ser mais estrutural, né? Pode ser mais presente, por exemplo, na questão do uso do pronome. Qual é o pronome que a gente vai usar? O tu, o você. Algumas regiões preferem outras regiões preferem outro pronome. Nós ou a gente. Então, temos aí variações de diversos tipos. E, por fim, nós temos a norma. E aí é importante a gente entender que todo falante, toda pessoa que utiliza a sua língua, a gente vai dizer que a língua materna dela, essa pessoa domina as regras da sua língua. Então, ela sabe como fazer uma frase, ela sabe o que vem antes e o que vem depois, né? Essa é a ideia de regra. Quando ela infringe determinadas regras, tem a ver, então, com a mudança, tem a ver com a possibilidade de variação e de mudança. Isso quer dizer que tem uma lógica para isso acontecer. Mas as regras, então, elas têm ideias mais conservadoras ou ideias mais abertas, né? E aí, dentro de uma ideia mais científica, no caso, quando você pega numa ideia mais conservadora, que é a ideia da escrita mesmo, né? Por uma necessidade de a gente precisar ter uma comunicação que não desapareça, né? De repente a língua portuguesa virou outra língua se não existisse a escrita, né? Então tem esse lado muito importante. Então a gente vai combinando que não, vamos escrever assim, vamos falar assim, porque daí a gente vai se entendendo e a gente entende os nossos antepassados. Essa é a regra da gramática padrão, ela é a ideia da escrita. Mas a fala também tem as suas regras e também tem a sua norma. E aí a gente tem a norma culta ou a norma coloquial, que vai se diferenciar uma da outra pela ideia de mais
formalidade ou mais informalidade, de mais escolaridade ou menos escolaridade. A coloquial está relacionada à fala mais cotidiana, mais do dia a dia e muitas vezes, né, mais popular. E uma fala culta, ela muitas vezes está relacionada a uma fala mais formal, mas que já permite determinadas mudanças aí, que já vai percebendo essas determinadas mudanças e vai trazendo para dentro da língua portuguesa. Então, a gente vai ver alguns exemplos aí mais para frente dessas diferenças, certo? Na nossa próxima videoaula eu vou trazer, então, uma análise de textos, uma análise mais geral, para na próxima semana, né, vocês desenvolverem uma atividade e a gente abordar mais a fundo, então, essa análise dos textos, tá bem?